Boa noite para todo mundo, né, que está aqui no Zoom, depois para quem acompanha a gente pelo YouTube. Vamos começar aqui mais uma aula, sempre retomando o nosso cronograma, né? Então, hoje é uma aula bastante importante por várias razões, né? A primeira delas é porque é a data da entrega da sinopse crítica 4, tá? Então, hoje a gente vai finalizar o assunto de paradigmas da produção, tá? Vendo toyotismo e volvoísmo. E se atentem que a sinopse crítica 4 é sobre os 4 verbetes, tá? Então, dentro do mesmo arquivo de sinopse, vocês vão ter que entregar um resumo sobre o Fordismo, sobre o Taylorismo, outro sobre o toyotismo e sobre o volvoísmo, tá? Então, basta fazer uma separação ali no arquivo, né, das ideias, do que é de cada texto, que vocês vão conseguir entregar em um único arquivo, tá? Então, por isso essa aula de hoje é importante. Essa aula também é importante porque é a última aula de conteúdo da unidade 2, tá? Então, isso significa que terça-feira que vem, dia 5 de abril, né, vocês vão realizar a atividade avaliativa da unidade 2, dentro do mesmo modelo que foi a atividade avaliativa da unidade 1, né? Então, questionário, objetivo, 5 perguntas, valendo 2 pontos cada pergunta, sobre o conteúdo lecionado na unidade 2, tá? Lembrem-se que a gente não tem atividade de sala de aula nesse dia, né? Então é um dia dedicado para vocês responderem o questionário, tá bom? Então se atentem, como eu falei, a gente está encerrando uma unidade, tem entrega de sinopse, tem prova semana que vem, né? E também isso já demonstra como a gente está próximo aí do fim da disciplina, né? Porque a gente, a partir da terça-feira que vem, né, da quinta-feira da semana que vem, a gente entra na unidade 3 e a gente tem aí mais uma sessão de 4 aulas, né? Ou seja, 2 semanas, um feriado e aí a última prova, né, a última atividade avaliativa no dia 26 de abril, tá bom? Então se atentem aí, porque a gente de fato está entrando na reta final da disciplina, né, de entrega de trabalho, entrega de sinopse, prova e assim por diante, tá bom? Pessoal, então vamos dar sequência, né, no conteúdo que a gente iniciou na aula passada, falando de paradigmas da produção, né? Então, como eu já expliquei para vocês na aula passada, a gente está dentro dessa unidade, né, unidade 2, que trata de análise organizacional. Então, aqui nós estamos conhecendo abordagens teóricas, propostas teóricas, né, voltadas para o processo de análise organizacional, que é o processo de diagnóstico, né, separação em partes, diagnóstico de uma situação que, basicamente, dentro da organização, vai analisar a estrutura, ambiente e estratégia, né? A gente iniciou essa unidade com o livro do Morgan, né, onde a gente conheceu as imagens e metáforas organizacionais do Morgan, onde ele trata de ambiente, estrutura e estratégia, cada um em uma metáfora, né, e assim por diante. Depois a gente viu a abordagem ecológica de organização, que é uma abordagem que vai estudar por que as organizações nascem e morrem a partir da influência do ambiente interno e externo, né? Então, foi um local onde a gente deu um detalhe, né, um foco na questão de análise organizacional de ambiente. E desde a aula passada, a gente iniciou o estudo de análise organizacional de propostas específicas sobre estrutura, né, falando de paradigmas da produção. Eu expliquei para vocês que a estrutura é não a única, mas a principal dimensão da organização quando a gente fala de produção, né? E aí a gente viu as propostas dos modelos de produção taylorista e fordista, e hoje a gente vai finalizar, né, o assunto de paradigmas da produção, onde a gente vai estar focando em estrutura organizacional, falando de toyotismo e volvoísmo, tá? Que são os 2 paradigmas de produção mais atuais, né, e vigentes que a gente tem no dia de hoje, tá? Então, esse é um breve resumo, né, de onde nós viemos e onde nós estamos no dia de hoje, tá? Então, falando um pouco de toyotismo, né, pessoal, como eu falei para vocês, né, explicando o taylorismo e o fordismo, antes de entender o que de fato é o conteúdo de toyotismo, de taylorismo, de fordismo, é importante saber sobre o que nós estamos falando, né? Então, quando a gente fala de análise organizacional, de paradigmas de produção, nós estamos falando basicamente disso, como a estrutura organizacional pode ser organizada
para produzir, né? E a gente viu o que é o sistema de produção. O sistema de produção é aquela estrutura da organização voltada para a transformação do que a empresa recebe de insumos em resultados, né? Então, ela vai receber um input, vai transformar esse input e vai entregar em forma de resultado, né? E aí a gente está falando aqui sobre qual é uma estrutura ideal da organização para se produzir de acordo com alguns princípios, né? Então, a gente viu na aula passada que esses paradigmas de produção, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvoísmo, todos eles carregam palavras-chave, né? Então, são métodos de produção que vão privilegiar alguns aspectos da produção, dependendo do interesse do gestor, dependendo do interesse da empresa, né? Então, a gente viu que o Taylorismo é um método de produção que privilegia o desempenho, né? Então, significa estruturar a organização de modo a conseguir, a extrair o melhor desempenho possível das pessoas, das máquinas, das estruturas, né? A gente viu que o Fordismo é um paradigma de produção que privilegia, além do desempenho, a produção em massa, né? Então, que, como eu falei para vocês, é basicamente uma das ideias que estão na origem, né, do que a gente tem hoje em termos de mercado capitalista. Então, a noção de produção em massa é muito importante e veio do Fordismo, né? Então, é um tipo de sistema produtivo que vai se aplicar quando o gestor e a empresa tiver interesse em ter desempenho e produção em massa. Esse é o Fordismo, né? E a gente vai ver hoje o Toyotismo e o Volvoísmo dentro da mesma linha de raciocínio, né? Então, vocês têm que começar a entender, né, o Toyotismo e o Volvoísmo a partir da ideia, ou entendendo o que é que esse sistema produtivo privilegia, né? Se Taylorismo privilegiava o desempenho, Fordismo privilegiava a produção em massa, o que é que o sistema produtivo toyotista privilegia, né? Ou seja, quando você estrutura a organização com base em um pensamento, né, em uma noção toyotista de produção, o que vai ser privilegiado em termos da produção organizacional? E aqui no toyotismo, a gente tem 3 palavras-chave básicas para vocês entenderem qual que é a proposta, tá, de produção toyotista. Tá? Então, o toyotismo é um princípio de produção, né? É um paradigma de produção que vai privilegiar essas 3 palavras-chave aqui, tá? Qualidade total, flexibilidade e produção enxuta. Então, essas são as 3 grandes diferenças, né, que o toyotismo vai propor em relação ao Fordismo e o Taylorismo, né? Então, né, se, por exemplo, vocês pegam qualidade total, é como eu já falei várias vezes para vocês, né? Dentro do Fordismo, dentro da época fordista, taylorista, não existia uma preocupação com qualidade dos produtos, né? A qualidade era sempre a mínima, né? Já falei aqui várias vezes, o Ford tem aquela célebre frase, né? Minhas fábricas produzem carros de qualquer cor, desde que sejam pretos. Então, a preocupação, a visão de negócio que se tinha naquela época não incluía uma noção de qualidade do produto, né? Isso a gente está falando de 1910 e 1920. A partir de 1960, com a inserção da noção do toyotismo, dentro de um novo mercado, com novas exigências de consumidores, com clientes de outro perfil e assim por diante, a produção precisou contemplar a noção de qualidade total. Então, dentro da administração, a gente pode dizer que, do ponto de vista da produção, a qualidade começa a ser inserida com a noção do toyotismo, né? É a produção toyotista que começa a propor que as empresas precisam produzir com uma noção de qualidade, né? Ou seja, é importante a empresa que queira sobreviver dentro de um contexto onde a Toyota surgiu, que ela se preocupe com a qualidade, com a cor, com a qualidade dos materiais, com a durabilidade, assim por diante, né? Outra noção que o toyotismo implementou foi a flexibilidade. Então, voltando ao exemplo do Ford, uma empresa que só produz um carro de cor preta tem uma flexibilidade perto de 0, né? Ela não é flexível em termos da linha de produção, das propostas, das opções de produtos. Ela só oferece o produto de um tipo, né?
Dentro da realidade toyotista, a noção de flexibilidade passou a ter que ser implementada. Por quê? Como eu falei, dentro desse novo mercado, novos consumidores, novos governos, né, novas leis, cada vez a sociedade mais demandante, o ciclo de informações muito menor, né, as informações vão e vêm com muito mais velocidade, a empresa também precisa produzir com maior flexibilidade. Só para vocês terem uma ideia, né, as fábricas da Toyota foram as primeiras, né, em função da engenharia deles, a poderem produzir com uma mesma planta industrial até 6 modelos de carros diferentes. Então, por exemplo, a Toyota inventou uma linha de produção, né, onde um dia ela poderia produzir, né, uma Toyota, né, uma caminhonete Toyota, outro dia ela poderia produzir um carro de passeio da Toyota, outro dia ela poderia produzir um utilitário, tipo uma van da Toyota, e assim por diante, dentro da mesma linha de produção. Tá? Por exemplo, adaptando os maquinários, tirando formas, apertando parafuso, regulando e assim por diante. A mesma linha de produção podia produzir até 6 tipos de carro. Tá? Então, essa foi uma ideia de proposta de flexibilidade. Né? E depois a ideia também de produção enxuta, que é aquilo que vocês já sabem do just-in-time. Né? Então, voltando à ideia do Fordismo, né, o Fordismo também não tinha nenhuma preocupação de produção enxuta. Né? E aqui, basicamente, a gente está falando de estoque. Né? Ou seja, eu ter um estoque apenas o suficiente para eu produzir o que eu preciso naquele momento. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, no auge das fábricas fordistas, tá? 1910, 15, 20, as maiores fábricas da Ford conseguiriam funcionar até por quase 3 anos sem receber novos insumos. Tamanha era a despreocupação do Ford, por exemplo, com a noção de produção enxuta. Né? Então, para ele era muito mais interessante comprar tudo e colocar em estoque com o valor atual e deixar isso estocado, do que arriscar ir comprando pouco a pouco e, por exemplo, daqui a 3 anos pagar muito mais caro do que se pagou hoje, né, por um insumo. Então, vejam como é uma noção de negócio e de gestão muito diferente. Né? E foi justamente com o toyotismo que a ideia do just-in-time, ou seja, produzir aquilo que você precisa, apenas o que você precisa, no momento que você precisa, basicamente tendo estoque zero. Né? Então, as empresas da Toyota visavam ter um estoque zero, porque do jeito que chegava já era produzido. Essa noção também foi implementada pelo toyotismo. Tá? Então, onde quer que vocês vejam essas 3 características aqui, pode ser uma empresa de marketing, uma empresa de serviço, uma empresa de produção de carro, né? Ou seja, uma empresa focada em qualidade total, uma empresa que tem na sua linha de produção uma linha flexível, né? Um modo flexível de gestão, né? Uma empresa que tem uma política de produção enxuta, essa empresa está praticando um modelo toyotista de produção. Tá? Porque essas são basicamente as características básicas que o toyotismo trouxe para as empresas. Tá? Então, essa foi uma breve introdução. Né? O que o texto traz para nós de mais específico? Né? Vocês, como eu falei, né, rapidamente, por que o toyotismo propôs essas 3 mudanças em relação ao Fordismo? Né? Por que do Fordismo para o toyotismo a gente sai de um sistema que só privilegia desempenho e produção em massa e passa para um sistema de produção que, além de ter desempenho e produção em massa, precisa ter qualidade total, flexibilidade, né, e produção enxuta. Pessoal, aqui vocês têm que entender que é aquilo que o Morgan falava, né? É a visão de empresa como organismo. Né? A empresa vive dentro de um ambiente, né? Ela tem necessidades, ela tem ciclo de vida, ela se adapta e ela reage ao ambiente assim como um ser vivo. Né? E aqui a gente tem que relembrar o contexto sócio-histórico que esses conceitos de produção surgiram. Né? Essa é a principal razão. Então, do Fordismo para o Taylorismo, pessoal, a gente vai ter aí quase que 40, 50 anos. Tá? Então, a gente vai sair ali de 1910, 1920 e vai chegar em 1960, 1970. Dentro desses 40 anos, o que fez com que as empresas passassem a ter a necessidade de adaptar e de ter um novo método de produção
é basicamente demanda de mercado. Tá? E quando a gente fala demanda de mercado, não estou me referindo só ao mercado de compra e venda, tá? Cliente, consumo. Tá? Estou me referindo a tudo que cerca um mercado propriamente dito. Tá? Então, governos, né, instituições, Estado, por exemplo, no campo social, né, possivelmente foi uma das maiores revoluções que a gente teve nos últimos 100 anos, né? As décadas de 1960 e 1970 no planeta. Né? Então, a gente teve acesso das mulheres ao voto, né? A gente teve a chamada revolução sexual, né? A gente teve coisas muito ruins, como, por exemplo, o surgimento de doenças, né? A gente teve revoluções musicais, culturais, como, por exemplo, Woodstock, né? A gente teve, então, a partir de 1960, quase que uma reinvenção da sociedade, quase que uma reinvenção do mercado, né? E a proposta toyotista, ela se dá em função disso. A partir dessas revoluções socioeconômicas que ocorreram de 1960 a 1970, as empresas precisaram repensar o seu método de produção, porque o modelo fordista já não dava mais conta, porque as empresas passaram a ser exigidas por coisas que elas nunca tinham sido, como, por exemplo, qualidade, né? Como, por exemplo, oferecer diversidade de produto, né? Como, por exemplo, oferecer um produto com maior qualidade de produção, oferecer produtos que sejam diversos e flexíveis, né? Ter uma produção enxuta, porque, afinal de contas, eu passei a ter uma capacidade de previsão maior, né? Então, o que vocês precisam entender que deu origem ao toyotismo foi basicamente uma revolução socioeconômica, cultural que aconteceu, né, ali depois dos 40, 50 anos do lançamento do Fordismo, que foi esse conjunto de coisas que levaram a um ambiente muito mais desafiador, flexível, que tinha novas exigências para as empresas. Em função disso, nasce um novo método de produção chamado toyotismo. Tá? Então, por isso que a gente fala que a principal característica do toyotismo é ter a sua produção baseada na demanda do mercado. Hoje em dia, pode parecer um pouco óbvio falar isso, né? Vocês podem estar se perguntando, peraí, professor, mas toda empresa não tem a sua produção baseada na demanda do mercado? Primeiro que não é toda, tá? A gente pode dizer que a grande maioria, principalmente as empresas privadas, né? Mas se você pega empresas como, por exemplo, o Exército, empresas estatais, elas não ligam muito para a demanda. Elas simplesmente vão existir porque, né, existe o Estado ali por detrás dela. Mas a grande maioria das empresas, inclusive até algumas públicas, hoje em dia, produz baseado no mercado, né? Eu só vou produzir aquilo que eu sei que tem oferta, por exemplo. Então, hoje em dia, parece um pouco óbvio a gente falar isso, tá, pessoal? Mas não é. Por quê? Porque aqui a gente está falando do início dessa história, né? Aqui a gente está falando do início, de quando surgiu esse pensamento no campo da gestão, no campo da administração, né? A necessidade de focar, de voltar a produção para a demanda do mercado, né? Ou seja, uma visão externa. É como eu falei para vocês, aqui a imagem do Morgan, que melhor se aplica aqui, é a imagem de organismo, né? Porque aqui foi o momento onde as organizações precisaram repensar o seu método produtivo em função do novo ambiente que estava aparecendo. E elas, como seres vivos, precisavam se adaptar a isso. Tá? Então, a principal característica do toyotismo é ser um método de produção baseado na demanda do mercado. Se não tem demanda, não tem produção. Né? Outra característica muito importante que vocês sabem é a questão da produção enxuta, que é a ideia do just-in-time, né? E aí vocês conhecem muito mais esse just-in-time externo, né? O que é o just-in-time externo? É aquele que todo mundo conhece, é a gestão de estoque. Tá? Just-in-time externo é você ter um estoque de matéria-prima, só aquele necessário para você produzir o que você já vendeu ou sabe que vai vender. Isso que a gente chama de just-in-time externo, por quê? Porque é uma interação da empresa com basicamente fornecedor. Tá? Esse é o just-in-time que todo mundo conhece. Mas pouca gente sabe que existe o chamado just-in-time interno. Né? A noção, a filosofia toyotista de produção, pessoal, ela não era só para fora. Os toyotistas aplicavam também os princípios de produção para processos internos da empresa, inclusive o just-in-time.
Então, foi aqui que começaram a surgir aquelas noções dos chamados círculos de qualidade, né? O que é o círculo de qualidade dentro da noção toyotista? Então, o just-in-time interno era assim, os processos dentro das empresas toyotistas, eles também tinham que acontecer como just-in-time externo. Ou seja, eles tinham que ser tão sincronizados, de modo que quando uma atividade chegava em um setor para ser realizada, aquele setor já tinha que pegar de imediato, executar e já entregar para a próxima etapa, né? Isso tudo de modo sincronizado, entende? Então, isso foi o chamado just-in-time interno. O encaminhamento também dos processos, das tarefas dentro da organização, bem enxutos, bem coordenados entre si, né? Então, existe também no toyotismo a noção de just-in-time interno. Não só aquela noção de just-in-time externo de gestão de estoque, mas também um just-in-time interno voltado para a produção, as tarefas, as atividades, os processos internos também acontecerem de modo enxuto, né? Aí, como eu falei, círculo de qualidade. Vocês já viram lá Kanban, Kaizen, não sei o que é aquilo, sem desperdício, né? Tudo organizado. Você só vai ter na sua mesa exatamente aquilo que você precisa para executar a sua tarefa. Se tem algo sobrando, você não precisa daquilo. Você mantém um ambiente organizado. Isso é o chamado just-in-time interno, tá? E isso tudo, como os toyotistas queriam, né, para levar a uma noção de qualidade total. Né? Ou seja, se a gente conseguir executar as tarefas com o menos custo possível, de modo mais enxuto, não gastando recursos, não desperdiçando tal, a gente consegue entregar, né, um produto, um serviço com qualidade total, né? Ou seja, foco no produto e no cliente. Então, essas são seriam as três principais características do toyotismo, né, que o texto traz para nós. Então, é um sistema de produção cuja a produção é baseada no mercado, então ela olha para fora, não é como o Fordismo que só olha para dentro, né? É um tipo de produção que preza pelo just-in-time externo e interno, ou seja, o meu estoque ele é só o mínimo possível e também as minhas tarefas internas são realizadas do modo mais efetivo e enxuto possível, né? Para que a gente consiga entregar o que a gente tem que entregar com qualidade total. Né? Onde quer que vocês vejam esse tipo de filosofia de produção, essa é uma filosofia de produção toyotista. Tá? Bom, a gente teve alguns acontecimentos, né, que o texto traz para nós que foram importantes e que marcaram a época toyotista de produção. Né? Então, algumas delas estão aqui. Né? Foi no toyotismo, pessoal, que se teve notícia da criação dos primeiros, isso no Japão, né? Da criação dos primeiros chamados sindicatos patronais, né? Então, o que vocês têm que entender, pessoal, em relação a sindicato, organização sindical, né? Principalmente aqui no Brasil, existe uma ideia deturpada, né, de que sindicato é só coisa de trabalhador, né, é coisa de gente de esquerda, o sindicato é quem defende o trabalhador. Não, isso é uma falácia, é uma mentira, tá, pessoal? Por quê? Porque existem os sindicatos dos patrões. Então, do mesmo jeito que existe, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, existe o Sindicato das Empresas Agropecuárias. Entendem? Que é o quê? É um chamado sindicato patronal, ou seja, é uma organização sindical, né? Ou seja, onde as decisões são tomadas em sindicatos, né? Em formato de sindicatos, mas para representar o interesse dos patrões das empresas. Entendem? Então, foi no toyotismo que se teve notícia da criação dos primeiros sindicatos das empresas, né, dos patrões. E aqui tem uma razão histórica muito clara. Porque, assim, pessoal, pouca gente sabe, ou discute, ou estuda, que o pai do toyotismo foi um americano, né, chamado Deming, que é um estatístico muito famoso na administração. Né? Quem já viu lá aquela espinha de peixe, né? Que é aquele método de identificação de pontos críticos, tal. Foi o Deming que criou aquilo, tá? E o Deming, que é um americano, é o pai do sistema toyotista de produção, por quê? Porque os gestores da Toyota contrataram o Deming para desenvolver os métodos toyotistas de produção. E o que aconteceu, pessoal? Quando os funcionários da Toyota descobriram que o pai daquele sistema de produção era um americano,
eles imediatamente fizeram uma greve na Toyota, e essa greve foi acompanhada pelas outras grandes empresas japonesas de produção, né? Mitsubishi e assim por diante, Honda, né? Então, se você pega Toyota, Mitsubishi e Honda, a gente tem basicamente toda a produção de carro do Japão da época, né? Por que que eles se rebelaram e entraram em greve? Porque o DEM era americano, né? E coisa de 40, 50 anos atrás, os Estados Unidos estavam soltando uma bomba atômica dentro do Japão, né? Então, eles se entraram em greve. Qual foi a reação das empresas à greve geral dos funcionários da área automobilística do Japão? A criação dos sindicatos dos patrões, né? Então, em função dessa greve geral que teve dos funcionários das empresas automobilísticas do Japão, que foi onde nasceu o toyotismo, né? Os donos dessas empresas se organizaram e fundaram um sindicato dos patrões de empresas automobilísticas, né? E a gente tem hoje, né, essa organização, o sindicato patronal, formalmente instituído, né, ao redor do mundo, tá? Mas foi aqui, no toyotismo, a primeira notícia que se teve, pelo menos, da criação de sindicatos patronais, tá? Ou seja, sindicatos dos patrões, dos donos, né? O sistema toyotista também foi um dos primeiros que se teve notícia a dar participação nos lucros para os funcionários, né? Então, que é o que a gente vê hoje, PLR, PPR, com várias abreviaturas aí, né? Participação nos lucros e resultados, assim por diante, que é basicamente assim, chega no fim do ano, né? A empresa tem lucro e ela divide esse lucro ou parte desse lucro entre os funcionários, tá? Aí esse lucro vem em formato de salário, vai chegar lá no fim do ano, dependendo do lucro da empresa, o quanto ela vai distribuir, você vai receber um salário extra, 2 salários extras, 1,5 salário, 4 salários extras e assim por diante, tá? Então a ideia de participação, a noção de participação nos lucros, pelo menos das primeiras vezes que se teve notícia, foi nas empresas da Toyota, tá? Então, por exemplo, participação nos lucros e resultados é uma noção de produção toyotista, tá? E houve também a intensificação da produção e do trabalho, principalmente pela adoção de novas tecnologias, tá? É a partir daqui de 1960, 1970, que a gente vai começar a ter o surgimento de novos fenômenos e doenças associadas ao trabalho em função da intensificação que a tecnologia imprimiu no trabalho, né? Então, a gente começou a ver aí nas fábricas das Toyotas os primeiros indícios de que o trabalho dentro de um sistema toyotista, né, tecnológico de produção, seria muito mais intenso e assim por diante, tá? Então, pessoal, basicamente isso que é o toyotismo, tá? É um sistema de produção que pode se aplicar a qualquer organização, baseado na flexibilidade, na qualidade total e na produção enxuta. Então, quando você organiza a estrutura da sua empresa para ter qualidade total, essa é uma premissa toyotista de produção, né? Quando você organiza a estrutura da sua empresa para ter flexibilidade, essa é uma noção toyotista de gestão da produção, tá? Então, toda e qualquer gestão que tem essas premissas é uma gestão, em parte, toyotista, né? Bom, pessoal, e aí, toyotismo de 1960 a 70, né? E a partir de 1980, em função de novas mudanças, né, de mercados sociais, novas tecnologias, internet começou a aparecer, computadores começaram a ser usados em larga escala, conexões começaram a ser feitas, surge um novo método, uma nova noção de produção, que é a quarta noção, paradigma de produção, e até agora o último que a gente tem, né, que é o volvoísmo, né? Tem gente que chama de volvismo também, tá? Eu prefiro chamar de volvoísmo porque é o que está no dicionário, né, que a gente viu, né? Que é, assim como o toyotismo, né, um sistema de produção, né, que vai basear, que vai focar em desempenho, em produção em massa, em produção enxuta, em qualidade total e em flexibilidade, só que vai adicionar mais uma noção ao negócio. E muita gente se surpreende porque acha que a Volvo, né, o sistema de produção que a Volvo propôs, inventou, deu o seu nome, viria com algum tipo de inovação, né, na linha de produção, né? Por exemplo, foi a Volvo então que colocou na linha de produção inteligência artificial, né, e assim por diante. Mas não, pessoal. A grande inovação
do modelo da Volvo não diz respeito à linha de produção ou ao jeito de fazer. Por quê? Porque o sistema volvoísta, o foco dele é nas pessoas. O foco do sistema volvoísta de produção é agregar o que a Toyota trouxe, né? Ou seja, flexibilidade, qualidade total, não é esquecer aquilo, mas dar uma centralidade para a autonomia dos trabalhadores. Então, muita gente se surpreende, né? Porque as pessoas geralmente estão esperando o padrão que a gente está vendo desde o Taylorismo. Né? Taylorismo é desempenho, Ford é produção em massa, né? Toyotismo é qualidade total. Você vê que todas essas são características da linha de produção, né? Flexibilidade, produção enxuta. E aí a gente espera que a Volvo siga essa mesma linha. Mas a grande inovação do sistema volvoísta de produção não tem nada a ver com estrutura ou com a linha de produção em si. Tem a ver com chamar, né, propor métodos de produção, na verdade, que deem mais autonomia à empresa e ao trabalhador. Tá? Então, essa é a grande diferença que a Volvo implementou. Manter desempenho, produção, flexibilidade, né? Agregar o que já vinha sendo feito até agora, mas vamos dar uma autonomia e um foco maior para as pessoas. Essa foi a proposta básica do volvoísmo. Tá? E aí a gente tem lá, né, no final dos anos 70, né, quase que ali a partir dos anos 80, em Kalmar, que é uma cidade na Suécia, né, a primeira fábrica volvoísta, ou dentro, né, do modelo volvoísta de produção, tá? Que era uma fábrica da Volvo mesmo, onde a Volvo, a partir do desenvolvimento dessas ideias, foi a primeira oportunidade que ela viu de implementar essas ideias na íntegra. Né? E quais foram as inovações implementadas pela Volvo nesse sentido da autonomia dos trabalhadores? Né? Primeiro, ergonomia na linha de produção. Né? Então, o que é ergonomia, pessoal? Ergonomia é a ciência que adapta o trabalho ao ser humano. Isso que é ergonomia. Tá? Então, a gente vai adaptar o trabalho às características da pessoa. Então, por exemplo, uma linha de produção na Toyota é uma linha de produção homogênea, ela é igual, ela vai privilegiar a produção. Né? Então, ela vai dispor os equipamentos de modo a melhor produzir aquele produto que é um carro. Uma linha de produção na Volvo, além dela permitir a produção do carro, ela tem que ser adaptada à pessoa que vai operar aquela linha de produção. Ela tem que ser ergonômica. Então, por exemplo, a pessoa é alta, então ela precisa ter uma mesa um pouco mais alta. A pessoa é obesa, é mais pesada, ela precisa ter uma acomodação melhor. Né? A pessoa tem problema de costa, então ela precisa ter uma cadeira adequada. Então, a primeira implementação, proposta que a Volvo fez foi fazer uma linha de produção dos carros totalmente adaptada a cada um dos trabalhadores que iam trabalhar em cada parte. Né? Então, ela implementou noções de ergonomia. Né? Se vocês pegam, por exemplo, né, o tempo moderno lá do Chaplin, 1917, se não me falha a memória, né? Vejam lá a linha de produção que o Chaplin trabalhava. Vejam se era uma linha de produção ergonômica. Né, confortável para ele, temperatura boa, bem acomodado, com uma ferramenta feita para ele, né, com um peso que ele aguenta, uma linha de produção da altura que é a melhor para o corpo dele. Vejam se existia essa noção no Fordismo, no Taylorismo e também no Toyotismo. Né? Não existia. Então, a primeira inovação para dar autonomia para as pessoas é que o trabalho, o ambiente de trabalho fosse adaptado às características dela de modo ergonômico. Outra inovação foi quase que a total democratização das decisões dentro da planta de trabalho. Né? Então, vocês vão ver no próximo slide que para construir uma das plantas da Volvo, ela passou mais de 2 anos negociando com o sindicato como essa planta deveria ser construída, as características, desde a produção física até salário das pessoas e assim por diante. Então, imaginem, né, você é um empresário, antes de abrir a sua empresa, você vai chamar o sindicato e falar, ó, sindicato, opine aí sobre o que vocês quiserem. Né? Esse aqui é o meu projeto de negócio, isso aqui é quanto eu pretendo pagar para as pessoas, essa aqui é a minha missão, essa aqui é a minha visão, meu valor, é isso que eu vou, né, atribuir, essa tarefa que eu vou atribuir para os meus empregados, e opine. Né? Quem que faz isso? Então, a Volvo fez isso. Né? Então, a Volvo
ficou mais de, por exemplo, em um dos casos de outra planta que a gente vai ver, mais de 2 anos negociando com o sindicato para construir a planta, né? E uma intenção de um trabalho menos mecânico, né? E mais em equipe. Então, um trabalho menos repetitivo, mais dividido, né? Não a ideia de divisão, mas de compartilhamento, onde as pessoas fazem as mesmas tarefas, vão rodando de atividades assim por diante, mas isso era mais uma intenção, né? Então, essas foram as inovações da Volvo para dar autonomia aos trabalhadores. Qual foi o problema de Kalmar em 1977, pessoal? Que os resultados foram muito ruins, né? Os primeiros resultados que se teve do sistema volvoísta de produção foram muito ruins em Kalmar, a primeira planta, né? Baixa produtividade, tempo ocioso, né? Então, o que aconteceu? Eles viram que não bastava ter a intenção, né? Não bastava ter dar autonomia para os trabalhadores. Às vezes, os trabalhadores não sabiam usar essa autonomia. É aqui que a gente começa a pensar que o Taylor tinha um pouco de razão, né? Quando ele falava que o trabalhador médio era ocioso e vadio, né? Por quê? Porque o que a Volvo fez? Quando ela democratizou tudo, as pessoas parece que não sabiam usar essa autonomia. Então, por exemplo, chegou lá, né, em vez de ter um trabalho rígido, você, por exemplo, pode ter um horário de trabalho flexível. Você só precisa trabalhar 6 horas por dia. Não importa se é da meio-dia, da meia-noite às 6 da manhã, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 da manhã ao meio-dia, não interessa. Você tem que cumprir 6 horas e você vai escolher que horas você vai trabalhar. O que as pessoas faziam? Não sabiam usar essa autonomia, não produziam tão bem. Tá? Então, o primeiro resultado que Kalmar teve foi um resultado negativo, em função dessas inovações implementadas, né? Pode falar, Jonathan. Bom, professor, eu, propriamente dito, trabalhei nas duas marcas, tanto na Toyota quanto na Volvo. E as características que você atribui aí, em teoria, realmente faz valer. No final da aula, eu dou uma participação para falar um pouco das partes negativas vividas, em cada uma delas positivas também. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse ponto aqui, é que o senhor está abordando uma parte que, até hoje, a gente tem essa dificuldade de gerenciar o tempo quando o tempo é deixado na nossa mão. Então, 100% humanizado, às vezes, aí vai depender muito de cultura, porque mesmo no Brasil é difícil da gente manter uma produção sem a pressão. Acho que a pressão, ela aumenta um pouco a produção a ponto de fazer valer, entende? Às vezes a gente... Sim, quando você é brasileiro, né? Fazer o que tem que fazer. Exatamente, então, conta disso. Eu mesmo sinto uma dificuldade imensa, mesmo me cobrando, mesmo tendo as minhas anotações e cobranças eletrônicas que eu deixo aqui, um alerta que seja, mas é difícil da gente gerenciar esse tempo quando o tempo está só 100% na nossa mão e a gente precisa entregar um resultado em X tempo. É tudo no final. Até porque eu dito aqui na UNB, quando teve agora essa parte de aulas online, que a gente tem a demanda toda na nossa mão, não é que eu deixo, eu acabo acumulando muita coisa que eu poderia ter feito no começo. Enfim, só uma participação aí para enriquecer. Legal, legal, perfeito, Jonathan, é isso mesmo, né? E eu acho que você pode enriquecer do ponto de vista prático, porque essa é a conclusão que o gestor chega, né? Quando a gente sai de um modelo que é extremo porque ele é autoritário, e ser extremamente autoritário também é ruim, porque tira a autonomia das pessoas, prejudica a saúde. E a gente fala, bom, então tá bom, não vamos ser autoritário, vamos ser 100% humano, né? Vamos sair do extremo autoritário e vamos para o extremo de dar liberdade para as pessoas escolherem o horário de trabalho. A Volvo começou a ver que não funciona também. E aí, óbvio, como você falou, tem aspectos culturais, né? Porque, por exemplo, o brasileiro não funciona se não for na pressão, ele não funciona por iniciativa própria, né? Então, por exemplo, o modelo volvoísta em um país como o Brasil tende a ser um fracasso, né? Porque você vai chegar para o brasileiro e falar, amigo, você tem que trabalhar 6 horas por dia, não interessa o horário, né? O cara vai começar a sair, chegar de ressaca ou chegar bêbado, né? Só o fato dele chegar atrasado e bêbado, ele já não vai produzir igual, ele não vai conseguir aproveitar essa autonomia, entende? Se ele não tiver a cobrança. E é justamente essa lógica que aconteceu com a Volvo, né? Ela quis sair
vamos dizer, do extremo mecanizado que existia até o toyotismo, né, de controle, como eu falei, de intensificação até do trabalho em função, por exemplo, dos computadores permitirem que a gente faça um controle muito mais rígido, e quis humanizar demais. E aí as pessoas simplesmente não têm maturidade para lidar com essa liberdade. Tá? Então foi isso que aconteceu em Kalmar em 1977. Né? Foi um pouco um fracasso. Né? Bom, passados quase, né, ou quase não, um pouco mais de 10 anos, já em 1989, né, então 12 anos depois, com base na experiência de Kalmar, o que a Volvo fez? Lá nessa cidade, em Uddevalla, né, ela pegou e propôs uma outra experiência. Né? Então saiu, fechou a planta de Kalmar, e lá em Uddevalla, em 89, a Volvo abriu um novo tipo de planta, tá? Baseado nos erros, nos problemas que se encontrou em Kalmar. Né? E aí, como eu falei, aqui foram 2 anos de estudo e negociação, inclusive com sindicatos, tá? Negociação com sindicato, negociação com funcionário, mantendo a noção de autonomia, tá? Mantendo a noção de autonomia, porém, eles fizeram uma coisa um pouco mais ajustada, tá? Um pouco mais ajustada, não tão extremamente humana, autônoma, livre, né? E aí o que aconteceu? A primeira diferença que a Volvo viu que era importante fazer era dividir uma planta que era grande em plantas muito menores, em equipes muito menores. Porque o que aconteceu? O que eles notaram? A autonomia não funcionava muito porque a gente tinha uma fábrica muito grande. E como a gente tinha uma fábrica muito grande, e aí você tem muitas pessoas livres, essas pessoas conseguem ir burlando o sistema. Por quê? Porque é muita gente junta, aí a gente não consegue supervisionar todo mundo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Então, o que a Volvo fez? Vamos manter a ideia de autonomia, só que agora em fábricas bem menores. Bem menores. Por exemplo, a gente vai diminuir, só para vocês terem uma ideia, a redução drástica que a Volvo propôs. Né? A gente vai trazer fábricas de 500 pessoas, 600 pessoas, até fábricas maiores, 700 pessoas, até 1.000 pessoas, para fábricas de, no máximo, 80 pessoas. Então, de um universo de 500, 600, 800 que a gente tinha que supervisionar numa única planta fabril, agora a gente só tem 80. Então, isso já começou, e aí as pessoas continuavam com a mesma autonomia, mas como era bem menos gente para a gente supervisionar, as pessoas já começavam a desenvolver essa autonomia de modo mais responsável, porque não é que elas perderam a autonomia, é que elas passaram a ter mais supervisão, porque era bem menos gente para supervisionar. Então, a grande inovação da Volvo foi dividir uma planta grande em 6 plantas menores. Tá? E cada planta produzia um carro inteiro. Entende? Então, não é assim, eu dividi agora uma fábrica que era grande em 6 fábricas menores e cada fábrica produz uma parte do carro. Não é isso. Cada fábrica, então, ao invés de ter uma grandona, eu tenho 6 menores e ainda assim, cada fábrica menor produz um carro inteiro. Então, vejam só que coisa genial. Né? Por quê? Porque agora eu consigo produzir 6 carros ao mesmo tempo. Entendem? Em vez de ter uma única planta gigante, fabril, trabalhando, porque aí é linha de produção, é o Ford, tá? E o que é linha de produção? É a esteira, o carro entra lá no começo todo desmontado e ele vai sair no final montado. Essa mesma esteira, essa mesma linha de produção, é claro, você pode ter vários carros ali dentro, né, da linha de produção, mas o carro vai avançando e sendo montado conforme ele avança na linha de produção. Então, por isso que a gente fala que ali, em uma linha de produção única, é como se fosse um único carro sendo montado ao mesmo tempo. Porque todos os carros na linha de produção estão em fase diferente de desenvolvimento. O que está lá no começo está bem no começo, o que está no final, que está na mesma linha de produção, ele já está no final. Então, eu só tenho um carro no final. Quando eu tenho 6 plantas diferentes e cada uma dessas plantas produz um carro inteiro, literalmente, quando eu inicio a produção de um carro em cada planta,
eu estou produzindo 6 carros diferentes ao mesmo tempo. Porque eles não estão mais em estágios diferentes de desenvolvimento. Eles estão no mesmo estágio. O carro que começa na planta 1 está no mesmo estágio que o carro que começa na planta 2. Entendem? Então, essa foi a grande revolução que a Volvo propôs. Essa foi a grande sacada deles, né? Do tipo, ao invés de ter uma única fábrica que a gente tem muita gente para supervisionar, ninguém sabe onde está quem, né? Porque é muita gente. A gente tem um único carro sendo produzido, vamos transformar essa planta grande em 6 plantas menores, assim a gente reduz a nossa equipe, a gente consegue supervisionar mais as pessoas e, além disso, a gente ganha escala. A gente vai produzir 6 carros ao mesmo tempo. Entende? Então, essa foi a grande sacada do volvoísmo, porque de resto, pessoal, que são essas características aqui, todas já eram características minimamente existentes desde o toyotismo. Entendem? Só que o toyotismo mantinha a mesma ideia do Ford, né? Ou seja, fábricas grandes, né? A linha de supervisão muito grande, muita gente para supervisionar. A grande sacada da Volvo foi dividir em plantas menores. Quando eu tinha aula presencial, para os alunos conseguirem visualizar isso, eu sempre fazia o seguinte exercício, né? Que era a fábrica de produção de avião de papel, né? E aí eu dividia a sala em 2 grupos. Então, um grupo era a fábrica de produção de papel no modelo toyotista e um outro grupo era a fábrica de produção de avião de papel no modelo volvoísta. Como que era a linha de produção toyotista? É a linha de produção fordista. Então, a gente colocava assim alunos um do lado do outro, né, nas carteiras, como se fosse uma esteira, né? E aí o avião começava a ser produzido lá numa ponta, né? Tipo, um aluno vinha e fazia a primeira dobra, passava para o outro. Esse segundo aluno dobrava só a primeira asa, o terceiro aluno dobrava outra asa, né? Então, cada etapa ali, cada aluno só executava uma tarefa da produção do avião. Essa é a linha de produção toyotista, né? E o outro grupo ia produzir um avião de papel de modo volvoísta, que era o quê? A gente separava também a mesma quantidade, tipo 6 alunos, né? Podia ser um do lado do outro, só que eles não iam ir passando o avião para um fazer cada parte do avião. Cada um produzia um avião inteiro, né? E aí, para que as pessoas conseguissem visualizar o que é produzir de modo toyotista e o que é produzir de modo volvoísta. Né? Produzir de modo toyotista é qualidade total, flexibilidade, mas dentro de uma linha única de produção. Né? Existe aquele trabalho dividido. Produzir de modo volvoísta é cada um executa o avião inteiro. Né? E aí, claro, vocês podem imaginar, a gente tem vantagens e desvantagens em cada um dos tipos de produção. Né? Porque qual que era a vantagem da linha de produção toyotista? Que a gente tinha aviões de papel muito mais padronizados. Né? Por quê? Porque cada pessoa executava só uma parte do avião de papel. Então, a chance de erro e a margem de erro era muito menor. Então, lá ao final, sempre saía um avião muito parecido do primeiro. Né? Só que o que acontecia? Era uma linha de produção muito mais lenta, porque ela só podia produzir um avião por vez. Ao passo que a linha de produção volvoísta tinha uma vantagem, que era ela podia produzir muito mais rápido, porque ela produzia 6 aviões de uma única vez. Só que o que acontecia com esses aviões? Como as produções eram feitas em fábricas diferentes, eram aviões não padronizados. Um fazia um avião com bico, outro fazia sem bico, um botava um aerofólio, outro tirava aerofólio, um dobrava a asa, o outro dobrava atrás. Entendem? Por quê? Porque cada um tinha uma produção independente. Tá? Porque era volvoísta, entende? Então, essa é a grande diferença dos dois, tá? E essa foi a grande sacada da Volvo, né? Associar essa noção de autonomia dos trabalhadores a uma produção muito mais segmentada, feito de modo muito mais enxuto, rápido e mais produtivo, tá? Em comparação ao toyotismo. Né, com fábricas, por exemplo, que iam no máximo até 80 pessoas. Então, essas aqui foram as características, que, como eu falei, não são grandes características, porque a gente já conhecia isso aqui no toyotismo. O grande lance foi dividir as fábricas em fábricas menores e fazer com que cada fábrica produzisse um carro inteiro.
Esse foi o lance da Volvo, né? Bom, falando um pouco dos detalhes dessas fábricas, né? Eram no máximo 8 equipes de trabalho, com no máximo 10 pessoas, né? Então, só em termos de comparação, em Kalmar, né, a fábrica de Kalmar tinha 35 equipes de trabalho. 35 na fábrica inteira, tá? O que é equipe de trabalho? Vamos dizer assim, em cada setor. Tá lá a pessoa que monta o pneu, monta o chassi, o RH, 30 equipes que cuidavam né, cada equipe do mesmo processo. Tá? A fábrica de Kalmar, que foi a primeira experiência, tinha até, no auge, 35 equipes de trabalho. Tá? Nas plantas da Udevala, eram no máximo 8 equipes dentro de cada fábrica. Olhem só a redução de quantos por cento, pessoal. Tá? Isso aqui dá mais de 300% de redução de tamanho de equipe. Tá? Para fazer a mesma coisa, para entregar o mesmo resultado. Então, vejam o ganho de escala e de eficiência. Né? Cada planta era responsável por um carro inteiro, como eu falei, esse foi o grande lance, né? Que você ganhou muito em escala, e precisa de equipes menores para produzir o mesmo resultado e assim por diante. Outra coisa interessante é que cada trabalhador produzia 25% do carro, pessoal. Então, a gente sai de um modelo Taylor Fordista toyotista, então, só para a termos de comparação, um funcionário na fábrica da Toyota, em 1970, produzia no máximo 8% do carro, de um carro. Tá? Então, tudo que ele fazia correspondia a, no máximo, 8% do que era necessário para produzir um carro. Na Volvo, né, eles ganharam tanta eficiência com o que se chama de rotação de tarefas, né, que é o oposto do que tem no tempos modernos, que é o Chaplin só apertando o parafuso. O que é rotação de tarefas? Um dia você vai apertar parafuso, outro dia você vai colocar o lubrificante, outro dia você vai colocar o pneu, outro dia você vai testar o chassi, outro dia você vai pintar o carro. Então, as pessoas faziam rotações de tarefas, né? Então, ela sabia quase que a produção toda do carro. Então, a gente sai do toyotismo de 8%, cada pessoa produz no máximo 8% de um carro, para o volvoísmo, onde cada pessoa produz até 25% do carro. Tamanho, cada pessoa conhecia a linha de produção ao longo da carreira que ela ia estar ali. Né? Igual eu falei para vocês, rotação de tarefas, que é o item que vem abaixo. Né? Então, o estímulo era sempre assim, ó, você fica 1, 2 meses aqui, depois você vai para outra sessão, e você vai aprendendo a produção total do carro ao longo do tempo. Né? Então, essa foi outra grande sacada, e vejam um salto de eficiência e de escala você faz. Imaginem, um sistema de produção que cada pessoa produz só 8% do seu produto, quantas pessoas você vai precisar para produzir isso? Né? Aproximadamente aí umas 11 pessoas, né? De 11 a 12 pessoas para produzir algo. Se você tem uma linha de produção que cada pessoa produz 25%, você precisa de 4 pessoas. Né? Então, você diminui uma equipe de 12 para 4. Né? Então, vejam, como é um ganho de eficiência maluco, enorme de escala. Né? Treinamento on the job, né? Então, isso aqui é muito diferente do Taylor. Né? O que era o treinamento do Taylor? Era aquele treinamento prévio. Antes de ser contratada, a pessoa precisava treinar roboticamente para que, uma vez que ela estava dominando tudo aquilo, aí ela começava a trabalhar. Na Volvo, a Volvo disse não. O nosso treinamento é on the job. O que é on the job? Fazendo. Então, enquanto você está ali fazendo mesmo, apertando aquele parafuso que você foi contratado para apertar, tem alguém te ensinando. Ó, não, tem que apertar desse jeito, não faz desse outro, usa aquela outra ferramenta. Então, um treinamento em tempo real. Né? E isso tudo, em termos de estrutura, resultava numa hierarquia de, no máximo, 3 níveis, pessoal. Então, imaginem, lembrem lá quando a gente viu a estrutura, que a gente viu o organograma do STF, que era aquele organograma gigantesco. Eu lembro que eu acho que eu contei com vocês, tinha acho que ali 13 níveis hierárquicos, né? Começando lá no plenário, indo até a última caixinha, nem sei se era 13, eu lembro que era um número que tinha 3, não sei se é 23, alguma coisa assim, né? Para um modelo de organograma onde só existem 3 níveis. O gerente da planta, estratégico, o gerente da oficina, tático, e o trabalhador operacional. Vejam que estrutura enxuta. Né?
E isso a gente está falando de uma fábrica de carro, tá, pessoal? Não estamos falando de uma agência de marketing com trabalho, né? Então, vejam, em um trabalho extremo, que é naturalmente mecânico, imagine a gente ter só um organograma de 3 níveis, né? Então, essa foi uma outra implementação, uma outra ideia que nasceu com a Volvo, tá? Então, por isso que o sistema de produção Volvo, pessoal, é o mais atual e o mais flexível que a gente tem e que conhece até hoje, tá? Que é o que preza por essa questão de autonomia do trabalhador e implementa essas mudanças estruturais dentro do trabalho para privilegiar isso, né? Bom, e aí para finalizar, pessoal, né, só para fechar aqui, né, a nossa comparação entre os dois, né? No volvoísmo, as mudanças que a gente tem, né, as propostas de estrutura e tal, são baseadas nas necessidades dos trabalhadores, ou seja, da linha de produção. Ah, mas a Volvo não olha para o mercado? Claro que olha, né? A Volvo olha para o mercado. Mas quando a Volvo conclui que ela tem que oferecer um carro X, ela não se preocupa em oferecer esse carro X de qualquer jeito. Ela vai se preocupar em adaptar o seu sistema de gestão para ser o melhor possível para continuar oferecendo aquele carro. Então, claro que a Volvo olha para o mercado, mas ela relativiza essa decisão do mercado internamente. Bom, ok, agora a gente sabe que a gente precisa produzir esse carro. Como que a gente vai fazer com que os nossos funcionários produzam do melhor jeito esse carro? Então, por isso que as mudanças são baseadas na necessidade da linha de produção, além do mercado. No toyotismo, basicamente, as mudanças não são baseadas na necessidade da linha de produção. Elas são exclusivamente da linha de mercado, né? Se aquilo dá autonomia para o trabalhador, se aquilo ameaça a saúde do trabalhador, pode até ser importante. Eu aposto que dentro da Toyota não é uma empresa que vai falar, não, então dane-se, adoeça, né? Mas isso vai ser segundo plano. O importante é o que o mercado demanda, tá? No volvoísmo junto com o mercado, é importante o que internamente os nossos funcionários demandam. No volvoísmo, foca na autonomia e decisão do trabalhador, né? No toyotismo, foco na qualidade, né? Como eu falei, flexibilidade, produção enxuta, né? No volvoísmo, a gente tem a pessoa do supervisor muito mais como um ouvidor, tá? Então, aquela pessoa que fica ali, por exemplo, supervisionando um funcionário novo, treinando um funcionário novo, né? Fiscalizando um trabalho, essa pessoa tem muito mais uma abordagem de ouvir, né? Ou seja, eu estou aqui para supervisionar, mas eu estou também aqui para entender o que está acontecendo, né? Então, eu vou ouvir, quero entender as causas e tal. Isso no volvoísmo. Enquanto no toyotismo, o supervisor é basicamente um controlador taylorista, né? É aquele cara que vai estar ali para supervisionar e falar, ó, errou, né? Acertou, não quero saber muito o porquê, né? Eu estou aqui só para saber se você está acertando ou errando. Se você errar muito, tchau. Se você acertar bastante, parabéns. Mas eu estou aqui basicamente para controlar, né? Não quero muito entender os porquês que isso acontece, assim por diante. Por quê? Porque essa é a história de diferença de filosofia, né? O volvoísmo é para dar autonomia. Então, quem tem que controlar também tem que ouvir, tem que entender. O toyotismo não tem uma preocupação muito com a autonomia das pessoas, tem preocupação de entregar as coisas com qualidade, com flexibilidade. Então, o supervisor nesse sistema produtivo é alguém que não precisa ouvir muito, ele está muito mais ali para controlar, né? No volvoísmo, o envolvimento dos trabalhadores é direto, né? Via sindicato, muitas vezes via sindicato, mas é um envolvimento muito mais direto na produção, como eu falei, onde você pode opinar, tem espaço ergonômico de trabalho, né? Tem planejamento, tem conversa, enquanto no toyotismo esse envolvimento do trabalhador é mediado pelo controle da qualidade, né? E não pelo sindicato. Então, eu vou me envolver na linha de produção toyotista na medida em que o que eu dizer ajuda na melhoria da qualidade, né? Eu não vou ter nenhum representante sindical para negociar por mim e assim por diante, tá? Então, essas seriam aí as principais diferenças, né? Entre a abordagem volvoísta e toyotista, tá bom? E, pessoal, então é isso, né? A gente finaliza aí os paradigmas de produção, né? Como eu falei para vocês, foram 2 aulas onde a gente pôde conhecer quais são os 4 principais modelos de produção que a administração conhece hoje em dia, né? Que se aplicam a todo e qualquer tipo de organização que queira produzir algo, né? Então,
não é por ser uma abordagem toyotista que só vai se aplicar em empresas ou da Toyota ou empresas de produção de carro, tá? Mas para que vocês conheçam o que a administração sabe, tem estabelecido em termos de paradigma de produção, ou seja, os métodos que a gente conhece de produzir, né? E aí o que é importante para vocês lembrarem, como eu falei, o que é que cada método de produção vai privilegiar, né? Então, se você quer privilegiar só o desempenho, é melhor fazer uma organização do trabalho taylorista, né? Se você quer privilegiar desempenho e produção em massa, é melhor fazer uma organização do trabalho taylor-fordista, né? Se além de desempenho e produção em massa, você precisa de produção enxuta, qualidade total, flexibilidade, é melhor fazer uma organização da estrutura toyotista, né? Se além de desempenho, produção em massa, qualidade total, flexibilidade, produção enxuta, você precisa dar autonomia para as pessoas, né? Você precisa envolver mais os trabalhadores, você precisa chamar os trabalhadores para conversa, para tomar de decisão, e melhor implementar um modelo de produção volvoísta, tá? Então, isso é, vamos dizer assim, o que eu poderia fazer de resumo, né, dessas nossas duas últimas aulas, né, quando a gente viu aí Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo, tá bom? E é isso, pessoal. Passo então aí a palavra para vocês, né? Não sei se o Jonathan falou que ia fazer uma fala aí ao final, mas também passo aí a palavra para dúvidas, né? Sugestões, enfim, tá? Considerações aí sobre o conteúdo para a gente poder finalizar. Alguma consideração, pessoal? Professor, acho que estava tudo bem explicado aí, tranquilo. Uhum. Você que trabalhou nas duas, né? Achei bastante interessante aí, principalmente a fala de dizer se procede, não procede. Não, perfeito. Né? Bom, É um pouco isso, não é? No que tange a Toyota, é tão extremo a cobrança de qualidade, principalmente pós-venda, né? Que até hoje o presidente atual, ele a nível mundial, ele mesmo preza one by one, né? É um por um. Ele não quer saber de todos os clientes de uma vez só. Ele quer saber de um cliente bem atendido, todo dia, toda hora, todo momento, com quem for que seja o atendimento. Eu era da parte comercial mesmo de veículos, mas o que a política, a filosofia da empresa preza muito tanto por qualidade, isso é mensurado não só por produção, mas é mensurado por qualidade de pós-venda mesmo, né? Eles querem saber o que o cliente acha de quem o atendeu, de quem o passou informações, isso em todos os departamentos. Desde alguém que vende uma peça, a alguém que atende ele na recepção. Ele quer saber se foi tudo do jeito que a filosofia prega, a qualidade, a atenção, né, do japonês, vamos dizer assim, por assim dizer. E realmente tem gente que é demitida por conta da falta de qualidade de atendimento, não é nem pela produção. A gente produz milhões, mas não atendeu bem e teve reclamação, esse cliente possivelmente não vai voltar. Pode. Essa é a política extrema aí no padrão de qualidade do Toyota. E na Volvo, realmente, a participação humana de todas as equipes em sinergia de fato acontece mesmo e não tem para é filosofia pregada mesmo, aqui no Brasil funciona. Realmente, toda a teoria aí faz jus à prática. Legal, acho que é um bom depoimento, né? Principalmente quem está aí na ponta prática da coisa, né? E bom saber que ela corresponde realmente à teoria, porque é o que a gente aprende, em geral, como eu falei, né? É o que a gente tem aqui de conhecimento consolidado, né? É mais saber assim realmente se, né? Enfim, ficou explicado, tal, deu para visualizar, mas legal, tá? Pessoal, então é isso, tá? Então se atentem, porque, como eu falei, terça-feira que vem, então, é a segunda atividade avaliativa, tá? Não tem nenhuma novidade em relação à atividade avaliativa número 1, obviamente é no seu conteúdo, tá? O conteúdo vai ser a prova relacionada à atividade 2, mas todo o procedimento, tá? O horário de prova, quanto tempo a prova fica online, quantas vezes vocês podem entrar, o sistema de feedback, o sistema de avaliação, a nota, enfim, tá? A prova é absolutamente igual ao que vocês viram na atividade avaliativa da unidade 1, obviamente com a diferença do conteúdo, tá? Então vai ser o conteúdo, né, ensinado aqui na unidade 2, 5 perguntas, 2 pontos cada pergunta,
e assim por diante, tá? Então, se atentem para terça-feira responder, participar da prova, tá? Se atentem também que a gente não vai ter atividade em sala de aula nesse dia, tá bom? E aí, na terça-feira, vocês fazem a prova e na quinta a gente inicia a unidade 3, que é a última unidade de conteúdo aqui da nossa disciplina, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo, tá? Bom fim de semana e até quinta da semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Bom final de semana.